O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As mudanças climáticas e suas consequências deixaram de ser uma possibilidade e se tornaram uma realidade no mundo, que assiste a uma escalada dos desastres naturais, ondas de calor, secas, tempestades de grandes proporções. O Novo Debate fala hoje sobre a violência que o ser humano comete contra o mundo e que pode condenar a nossa espécie. Eu recebo o professor Eloy Casagrande Júnior, que é PhD em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente. Ele é coordenador do Escritório Verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e coordenador do Centro de Educação para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Bem-vindo, professor. Olá, Aline, obrigado. Professor, eu comecei o programa falando que o ser humano já teve um momento em que as mudanças climáticas eram uma possibilidade e hoje é uma realidade. Por que a gente demorou tanto para tomar uma providência? Bem, é difícil você realmente encontrar motivos para o ser humano não reagir aos seus problemas, né, de imediato. Está preocupado com o dia a dia, com a sobrevivência, com as coisas banais da vida. E parece que esses alertas que vieram sendo dados há muito tempo não fazem parte dessa preocupação. Acontece que nos últimos anos aí, né, desde os anos 80 pelo menos, a gente vê uma escalada no aumento das temperaturas, culminando aí com essa decisão aí da semana passada, desse ano, no final do ano passado, de assinar o Acordo de Paris, né, a COP15, onde realmente, com os alertas dos cientistas, os líderes mundiais resolveram tomar uma atitude, né, e assinaram, inclusive, agora, na última sexta-feira, né, este acordo, mais de 60 líderes, né, que a gente espera que não fique só no papel, né. Acordos da ONU nem sempre são acordos que são realmente implantados, como muitas das nossas leis ambientais também, né. Mas é um passo, né? Um passo. Agora esperamos que desse passo medidas internas sejam tomadas, tanto a nível governamental como a nível de cidades, a nível individual, né? Que é o que a gente sempre fala nas nossas palestras, nas nossas aulas, enfim, no assunto que tratamos disso, né? As questões ambientais, professor, elas dependem justamente de ações de governos, de líderes, mas elas também esbarram em uma outra questão, que é a questão do dinheiro, a economia, né? Nem sempre uma lei favorece determinados grupos econômicos. Como equilibrar dinheiro e leis ambientais no nosso país e no mundo? Eu acho que é um entendimento errado da questão ambiental como sendo um empecilho para a questão econômica. Na verdade, se pode conciliar os dois de uma forma muito melhor, muito mais produtivo, né, do ponto de vista de beneficiar tanto a sociedade como o meio ambiente. Você tem hoje economias crescendo, né, dentro da que a gente categoriza como economia verde, né, que são economias que crescem mais que as áreas de produção ditas mais ultrapassadas, né? Como o caso do petróleo, por exemplo, né? Hoje você vê o crescimento de uma energia eólica, de uma energia solar, de um combustível como o biodiesel ou combustível álcool, etc., que podem, ao mesmo tempo, estar gerando emprego, renda, substituindo essas velhas economias, né? Essas velhas áreas de produção. Há resistência? Sim, há resistência, porque ninguém quer largar o osso nessa história toda. São grupos econômicos fortíssimos, né? Apoiados por lobbies políticos, como a gente já conhece no Brasil como isso funciona, está aí tudo, né, nesses últimos meses escancarado na nossa cara como funcionam as coisas, né? E precisa-se realmente forçar, e aí só para forçar essa mudança é a sociedade civil organizada, né? A academia, as associações, as ONGs, a pressão em cima dos políticos e você realmente exigir, né, que sejam dado mais apoio a essas novas economias, né? O carro elétrico, por exemplo, é uma realidade mundial hoje já, que poderia estar sendo implantada há mais de 10 anos. Temos tecnologia, temos infraestrutura, temos como fazer acontecer. Mas enquanto não acabar o petróleo, vai se adiando essa solução, né? E a gente continua emitindo CO2, emitindo metano, produzindo o aquecimento global, né, sem ter a responsabilidade para que isso aconteça logo, né, que é preciso.
Agora, professor, os países em desenvolvimento, como o Brasil, têm mais dificuldade de fazer mudanças do que países ditos já desenvolvidos, inclusive nessas questões, por exemplo, do carro elétrico e outras alternativas? Eu não vejo assim, eu vejo que teriam mais facilidade até, porque nós estamos um país em crescimento, em desenvolvimento. Crescimento aqui não significa crescer economicamente, mas crescer de uma forma justa, equilibrada, né? Entre a questão ambiental, social e econômica, né? Temos uma população jovem, né? Temos aí toda uma energia que precisa ser conduzida, precisa ser canalizada para empreendimentos sustentáveis, né? Hoje temos aí movimentos falando em inovação tecnológica, empreendedorismo, startups. Por que não nós pegamos todo esse movimento da economia criativa, etc., e nos canalizamos para empresas que sejam de menor impacto ambiental? Há, inclusive, fundos internacionais para apoiar isso. Né? Então temos muito mais chance de quebrar paradigmas que ainda não estão totalmente estabelecidos e criar essas novas economias, né? Inclusive economias de locais, né? Não precisa se falar em coisas globais. O que a gente se vê muito é as pessoas falando em crescimento, vamos ser globalizados, vamos exportar nossos produtos. Não, nós temos que resolver as coisas localmente, com recursos naturais locais, né? Com energias possíveis que são produzidas localmente dentro de um controle para que isso não se exceda e não traga as consequências que estão sendo apontadas aí com o aquecimento global, né? Recentemente no Brasil a gente teve um grande desastre ambiental, desastre em Mariana, e a gente não viu na mesma proporção o poder do Estado de punir, de investigar, de enfim, exigir medidas para resolver aquele problema que foi tanto ambiental quanto social, afetou a vida de muitas pessoas. O que acontece com o Brasil nas questões ambientais, professor, que parece que a gente não toma as ações que são necessárias? Nós somos uma democracia jovem, né? As pessoas não aprenderam ainda a reivindicar seus direitos, estão saindo na rua agora, né, para fazer isso, né? Então temos dificuldade realmente em pressionar. O governo está no seu papel, junto com os empresários, de proteger um certo modelo que se criou, inclusive numa economia primária, né? Exportamos minério de ferro, exportamos soja bruta, exportamos alumínio bruto, tudo com grande carga de energia e ficamos com ônus ambiental no país, né? A região de Mariana, por exemplo, poderia ser desenvolvida de uma outra forma, vários potenciais ali de turismo, etc., de atividades empreendedoras poderiam ser implantadas com o que tem ali na região para poder ser estimulado e não ficar dependente somente do minério, né? Minas Gerais inteira tem esse problema, né? E aí, claro, ter esse poder econômico, né, associado aos lobbies políticos não deixa que essas coisas avancem, né? Inclusive, as próprias pessoas reivindicam novamente a reabertura da empresa, né? Porque o emprego todo dessas pessoas depende de uma única, exclusivamente, uma atividade econômica, né? Então tem que reverter esse processo. Para reverter esse processo tem que se realmente reeducar o povo, né? Dizer que, olha, nós temos outra forma de progredir, outra forma de desenvolver, outra forma de proteger o ambiente, o rio que ali existia, que não existe mais, né? Que um dia pode ser recuperado, talvez, não se sabe, né? Mas enquanto não sermos protagonistas da nossa história, né? Não sermos ativos, proativos em relação a modelos alternativos, nós vamos ficar sofrendo com isso, porque esse modelo vai sempre se proteger, né? E esse modelo, professor, ele está ultrapassado, na sua opinião? Esse modelo econômico? Para lá de ultrapassado, né? Isso vem sendo apontado há muito tempo que nós temos que fazer essa mudança, né? Vamos ter aí, abril, por exemplo, aí, o 2016, o ano mais quente, o mês mais quente dos últimos 40, 50 anos, e cada ano isso acontece, né? E a gente não acorda para esse momento, né? Continuamos consumindo como nada fosse mudar, né? Continuamos tendo querer 2 carros na garagem, continuamos querer ter as nossas viagens internacionais todos os anos, consumir carne todos os dias, né? Que é um dos problemas que se fala do aquecimento global, né? E simplesmente
não reagimos, né, a isso, né? Eu acho que precisa realmente a mensagem chegar de outra forma, e não espero que seja pela dor, né, pela tragédia, como já está acontecendo em muitos casos, né, como foi no passado, né? Existem várias civilizações que desapareceram, né? Existe um livro do Jared Diamond, né, que é O Colapso, que fala das várias civilizações que desapareceram ao longo da história da humanidade por não reagirem no momento que devem se repensar o seu modelo, né? A Ilha da Páscoa, por exemplo, é um exemplo que se dá muito sobre isso, né? E tomar a atitude de rever aquilo que está sendo errado e propor coisas novas, né? Isso vai desde o uso de recursos naturais até o modelo de estrutura da sociedade, muitas vezes centralizado em poderes que são ditadores, né? Poderes que controlam toda a população, e a população não reage, não participa, né, ativamente das decisões. E esse é o modelo que a gente precisa tomar agora. A gente falou um pouco sobre líderes mundiais, sobre governos federais. Queria falar agora um pouquinho sobre cidades, né? Curitiba já foi considerada a capital ecológica, exemplo para o Brasil, com várias ações interessantes, lá nos anos 90, com reciclagem de lixo, etc. Em algum momento, esse protagonismo da cidade se perdeu, até o nome ficou em desuso. O que aconteceu com Curitiba, professor, e o que é possível a cidade fazer para que ela volte a ser um exemplo de criatividade, de inovação na área ambiental? Olha, caiu na mesmice, né? Infelizmente, os nossos atores políticos que estão aí presentes desde a nossa história da cidade aí são sempre os mesmos, né? A gente vê passagem de poderes para grupos do mesmo partido político, enfim, etc. Até a família. A mesma família, né? Nós temos uma dinastia familiar no Paraná aí, é incrível, né? E nós não vemos pessoas novas assumirem o poder, não vemos ideias novas assumirem o poder, né? E nós temos pessoas bem formadas, bem instruídas. Eu sempre digo que, como o Curitiba nunca sabe aproveitar os diversos potenciais acadêmicos que existem de planejamento urbano nas diversas universidades, né? A Federal, a PUC, a Positivo, nós, a Universidade Tecnológica, nós não somos consultados para nada, simplesmente se entrega o poder, se elege secretários em diferentes secretarias que muitas vezes não têm nenhum tipo de aptidão para aquele cargo, são cargos políticos, né? E quando apresentamos soluções para eles, não são aceitas, não são incorporadas, né? Claro, Curitiba, agora a última gestão, falou-se em pouco dinheiro, em pouca verba, né? Quando falta verba, falta dinheiro, tem que sobrar criatividade. Essa criatividade não foi aplicada. Infelizmente, estamos no final de mandato agora que está vendo alguma coisa acontecer. Mas, infelizmente, por os esforços que a gente viu, as pessoas que estavam ali eleitas nos seus cargos políticos foram mal eleitas, foram mal escolhidas, né? Não levaram as coisas para frente. Nós mesmos entregamos projetos prontos para várias áreas de projetos de Curitiba. Esses projetos nunca foram implantados, nunca nos chamaram para construir junto essas parcerias, né? Existem as empresas interessadas, existem os escritórios de arquitetura interessados, mas isso não avança por um modelo de pensamento, um modelo de gestão que é centralizado ainda. Não é um modelo de gestão participativo, não é um modelo de gestão que você privilegia a inovação. Simplesmente ficaram encostados na sua fama, né, do passado e trazendo pessoas de fora e apresentando as mesmas coisas, né? E isso já não convence mais ninguém, né? Hoje você vai para uma cidade que é Medellín, por exemplo, Medellín está anos-luz na frente de Curitiba já. Ganhou como a cidade mais inovadora agora o prêmio internacional, já tinha ganhado um prêmio há 2 anos atrás, também na mesma categoria, né? E eu vou lá já há 5 anos para Medellín, conheço bem a cidade, conheço bem os projetos que foram implantados, mas o modelo de gestão que foi adotado foi um modelo muito mais participativo, muito mais inovador, privilegiando a educação, a cultura, né? E não só estruturas arquitetônicas, né? Que Curitiba virou esse ícone de estruturas arquitetônicas que não funcionam, simplesmente, né? Precisamos de sangue novo, precisamos de gente nova para poder assumir todos esses projetos agora. O Novo Debate faz o intervalo e já voltamos.
O Novo Debate de hoje fala sobre desastres ambientais e perspectivas futuras com Eloy Casagrande Júnior, PhD em Engenharia de Recursos Minerais e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre ações governamentais nas cidades, no mundo, líderes mundiais. Agora eu quero falar do indivíduo, porque ele também faz diferença. Professor, se você fosse traçar algumas metas que as pessoas podem aplicar já em suas vidas, que possam contribuir com o meio ambiente, que metas seriam essas? A nível individual, acho que muita coisa pode fazer, desde os básicos de você separar, reciclar lixo, consumir menos, né? Fazer seleção do que você consome, né? A gente, na verdade, consome um monte de coisas inúteis, né? Vivemos um mundo de acumulação, né? Parece que a nossa felicidade depende do acúmulo, da compra, do shopping, né? Daquelas coisas que a gente vê no dia a dia. A questão do deslocamento, da mobilidade, por exemplo, né? Eu acho que muita gente ainda está viciado no automóvel, né? Ainda Curitiba teve algumas iniciativas agora, nos últimos 2 anos, para tentar mobilizar as pessoas para usar mais a bicicleta, criando incentivos, criando ciclovias, etc. Mas isso é atitudes, né, que têm que ser vistas, né, pelas pessoas. As pessoas são acomodadas nesse modelo, né? O cara pega o carro para ir na padaria na esquina, né? Então isso não tem mais cabimento, né? Ou ele acha que pode consumir carne todo dia, né, e fazer churrasco no final de semana, né? Foi demonstrado que o problema do aquecimento global está diretamente direcionado à pecuária, né, que desmata, cria gado, aumenta a produção e você está satisfazendo um consumo que não é mais sustentável, né? Se todo mundo consumisse como consome um país de primeiro mundo, o país entra em colapso, né? O mundo entra em colapso, já estamos nessa fase, né, quase. Não vamos conseguir manter esse nível de consumo, né? Então tem que rever, nós temos que voltar para as coisas mais simples, né? Desde você fazer a tua horta em casa, a tua compostagem, tua miocultura para tratar teu lixo orgânico, como é projetos que a gente desenvolve no Escritório Verde, fazendo oficina, ensinando as pessoas, em parcerias com ONGs, em parceria com grupos que defendem essa ideia, né? Até você realmente assumir que deve trabalhar a questão da educação dos filhos, né? Para não ser esse filho consumista de marca, né? Que precisa daquele tipo de tênis, daquele tipo de camiseta, seja o que for, né? Tem que ter consciência de que temos limites, os limites já foram nos impostos, né? Que eu acho que quem não acordou isso para ele, porque não lê jornal, não vê o que está acontecendo na televisão, não acorda de manhã aí, né, num pleno outono de Curitiba e vê 30 graus de temperatura, acorde, né? Comece a ver, olhe para o mundo, olhe para o seu bairro, olhe para a sua comunidade, né? Outra coisa é você não ficar trabalhando como um indivíduo isolado, né? Vai se juntar à sua associação de bairros, vai se juntar ao seu condomínio. Eu digo sempre, se você não resolve o problema do seu edifício, como é que você vai resolver o problema da cidade, né? Participe das reuniões de síndico, dê seus palpites lá, né? Porque você precisa assumir isso. As pessoas entregam para as outras pessoas e depois ficam reclamando, né? É como a gente faz com os políticos, né? A culpa é deles, não é nossa. A culpa é dele, é nossa. Então, essa questão que eu vejo cada vez mais, que nós temos que ser protagonistas da nossa história. E as pessoas passaram a entregar para um terceiro, né, para resolver os problemas, né? Resolve o problema do lixo, resolve o problema da água, da energia, resolve o problema do emprego para terceiros, e você não faz a tua parte, que principalmente numa economia agora em crise, né, que você tem que ser mais criativo e fazer esse tipo de associação com pessoas que têm as mesmas ideias, né? A gente faz reuniões no Escritório Verde, por exemplo, numa discussão de cidades em transição. Quais as novas economias que a gente precisa? Venha participar, venha discutir com a gente, venha ver para onde que nós vamos levar esse mundo, né? Não tem como levar desse jeito. Uma das questões que o professor citou foi o consumo de carne, né? O Brasil é um grande produtor de proteína animal e um grande consumidor também de proteína animal. Professor, como convencer as pessoas de que é preciso consumir menos em um país, como bem o professor disse, que o churrasco faz parte da nossa cultura até agora? Como promover essas mudanças que dependem também de uma mudança cultural? Educação, conscientização, sensibilização, conscientização, né? Eu acho que o problema do egoísmo, né? O problema de pensar só em você, na tua satisfação pessoal. Nós vivemos num momento hoje em que as pessoas, né,
pensam só em si mesmas, né? Na verdade, elas não pensam no coletivo, né? Eu quero agora, então, mais ainda com as redes sociais, com os selfies, com o iPhone, com essas coisas todas, como as pessoas se conseguem só centralizar na sua personalidade, né? No seu satisfação pessoal. E aí nós criamos uma geração também que está caminhando para isso, né? Consumir carne significa parar de consumir carne, né? Parar de comer carne. Eu digo assim, come 2 vezes por semana, quer fazer um churrasco 1 vez por mês, não tem problema, né? Eu digo que não se pode concentrar toda a sua satisfação nisso. Pense, mas será que eu preciso mesmo fazer isso, né? É a mesma coisa do uso do carro. Será que realmente eu preciso usar o carro todo dia? Eu não posso usar uma bicicleta, eventualmente, para alguns trajetos. Eu posso, eventualmente, pegar um ônibus, né? um transporte público, desde que seja de qualidade. Aí vem uma outra parte do governo que tem que trabalhar nisso, né? Mas eu acho que precisa atitudes que você olhe para dentro, olhe para o coletivo, saia um pouco do teu egoísmo e divida as coisas com os outros, né? Eu acho que está faltando isso. Professor, sobre o lixo, agora eu queria falar um pouco. A gente já passou da fase da reciclagem apenas. A gente sabe hoje que a gente precisa reduzir a quantidade de lixo que a gente produz e também reutilizar o lixo para que a gente não tenha esse volume tão grande no final. Agora, apesar disso, é muito difícil na nossa sociedade que a gente consiga isso. Basta ir fazer um lanche numa lanchonete de fast food, ir ao mercado, que a gente produz uma quantidade absurda de lixo. Como lidar com isso, tanto enquanto indivíduo, como exigindo também do poder público ações e também como consumidor, né, ações para que isso mude? Mudando tua consciência, né, mudando o teu comportamento, você vai exigir que as outras coisas mudem. Se você vai no supermercado e recusa uma embalagem, por exemplo, que eu já vi isso, pessoas fazerem isso também, tem até supermercado que tem onde você pode deixar a embalagem e levar só o... O problema é que nós ficamos dependentes da embalagem, né? Tudo ficou dependente da embalagem. Porque tem todo um mercado em volta disso, o marketing, a propaganda que envolve a embalagem, que é um dos problemas que nós temos aí em relação ao lixo. Mas temos que repensar e exigir que as coisas mudem, né? Então, você como consumidor tem poder. O Brasil se descobriu com o consumidor há poucos anos atrás. Temos um código de consumidor, descobriu que nas redes sociais ele pode se organizar, pressionar empresas, fazer boicotes, tudo mais. Isso é uma arma que tem que ser usada, um instrumento que tem que ser cada vez mais usado, denunciado, né? Hoje você coloca uma denúncia de uma empresa que tem um produto ruim, tudo, ela se espalha facilmente, né? A empresa fica preocupada. A gente começar a fazer isso, né? É que nós vivemos também tudo em relação à dependência da comida do supermercado, né? Nós acabamos com o armazém local, com a compra local, né? Com aquele negócio que dava emprego para 3, 4 pessoas, né? E isso tinha muitas vezes até o produto a granel, que se tinha confiança de comprar, né? A Alemanha está com propostas aí, a Inglaterra, eu já vi isso, nos Estados Unidos, que já tem essa possibilidade, né? As pessoas estão indo lá e fazer o refill do detergente, do sabão em pó, ou até a compra de grãos a granel, sem gerar embalagem, né? Mas cabe a nós, como consumidor, colocar isso para as empresas, falar, não quero consumir mais isso, né? Denuncia, né? Escreve para a empresa, eu quero um outro modelo, me ofereça algo novo, né? Sem a pressão da sociedade civil organizada, do consumidor, o consumidor não sabe a força que tem. É nós que mantemos eles no mercado, né? Se você começar a dizer que eu quero a coisa de outro jeito, ele vai fazer de outro jeito. O problema é que está todo mundo acomodado, todo mundo achando que isso é a vida, que está aí, desse jeito. Não é. Está nos colocando... Curitiba, por exemplo, até hoje não tem um aterro sanitário oficial, tem um aterro provisório, por causa daquele embrolho que teve da licitação e tudo mais, né? Daqui a pouco isso já entra em colapso e como é que vai ser? Né? Para onde vai o lixo orgânico, por exemplo? Até hoje não temos nenhum projeto para tratar nosso lixo orgânico em Curitiba, que é 50%, 60% do volume de lixo. Né? Podíamos ter implantado programas de hortas, de composteiras, de hortas urbanas, de miocultura nas casas, até tem um programa agora, modelo piloto em São Paulo, mas não fizemos isso. Né? Mas não fizemos também, não podemos esperar que o governo faça, nós temos que ir lá e pressionar para isso. Professora, a gente vive numa sociedade que é capitalista e, como tal, ela prega o consumo, né? A gente tem que consumir mais, até porque o consumo é o que abastece essa sociedade. É possível que a gente mude a mentalidade das pessoas para que a gente não acabe consumindo o planeta, porque o planeta é finito, né? Olha,
Valores, né? Eu acho que os valores começam na família, né? Se você tem um pai, uma mãe que consomem, que usam cartão de crédito como se usasse, né, o dia a dia ali, indo para shopping, indo para viagem, né, fazendo tudo que a criança quer, tudo que o adolescente quer, sempre favorecendo o consumo, é lógico que ele vai crescer num ambiente assim, né, onde é fácil as coisas, né? Começa por aí, então, educação. Primeiro, educação dos pais, né? Muitos pais precisam ser educados para isso, né? A escola tem um papel importante também disso, de fazer esse trabalho da educação ambiental. Existe uma lei, inclusive, da educação ambiental transversal, né? Que deveria acontecer em todos os níveis, mas não acontece, mais como aquelas leis do Brasil que não pega, né? No ensino fundamental, médio, universitário, onde a educação ambiental é ensinada. As matérias básicas de ciências humanas para discutir as coisas básicas da vida, né? A filosofia, né? A geografia, a história, todos podem discutir esses problemas, né? Eu acho que aí você consegue, talvez, começar a colocar isso na cabeça desse consumista, né, que a vida não se baseia nisso, né, não se baseia na tua felicidade, não está baseada em adquirir as coisas, né, a tua felicidade está baseada nos momentos felizes que você tem com as pessoas, na relação que você tem, na troca que você tem, num lugar de beleza natural que você visita e consegue admirar isso. Eu agora, nesse final de semana, eu estive no Buraco do Padre, fazia mais de 20 anos que eu não ia lá com a minha família, e continuo me admirando quando chego num local como esse e vejo a exuberância disso. Mas, no entanto, você tem uma série de pessoas que vão ali fazer o selfie, né, e leva o isopor, leva o cachorro, tá? E aí você fica olhando aquilo, que alguma coisa está errada, né? Precisa de alguma forma rever esses valores, né? E valores são discutidos dentro da família, na escola, né? Através de educação. O Brasil, infelizmente, ainda tem um problema no investimento para a educação, né? A educação é vista como despesa no Brasil, né? Então a gente não fez um trabalho de casa aí, né? Saímos de uma ditadura de 20 anos que poderíamos ter aproveitado esse tempo, já ter investido em toda essa educação socioambiental, vamos chamar assim, para ter resultados agora melhor, né? Mas ainda estamos falando em fazer investimento em educação para termos resultados daqui a 20 anos, 30 anos, que é o tempo que demora para uma geração poder mudar de atitude, né? Mas nunca é tarde, não devemos desistir, né? Eu acho que cabe a responsabilidade de nós, como cidadãos, consumidores, protagonistas, fazer com que isso aconteça, né? O que eu vejo é que as pessoas têm que sair do seu estado de, paralisia, né? E começar realmente, porque não adianta apontar o dedo para o outro, ele é a pessoa que vai mudar as coisas, que eu digo, comece pelo teu bairro, né? Comece ali a fazer questionamentos das coisas que acontecem, depois se muda a tua cidade, depois se muda o teu país, né? Se você não fizer essas etapas todas, nada vai acontecer. Obrigada, professor, pela participação no Nuevo Debate. Obrigada. Você encontra mais informações sobre o assunto do programa de hoje no site nuevo.org.br. Lembrando que o Nuevo Debate é um programa produzido em parceria entre a UFPR-TV e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTF-PR. A programação completa da UFPR-TV está no site tv.ufpr.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!